A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson e neste vídeo eu vou falar aqui sobre a lição 2. Eu vou comentar a lição 2 do segundo trimestre do ano 2020 da revista CPAD, a lição aí que traz como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Muito provavelmente você já estudou essa lição, aqui eu estou postando esse vídeo no sábado, né? Então é um vídeo que eu sempre posto já no finalzinho mesmo da semana, já antes da aula, porque é o vídeo de destaque. Então o EBD em Foco tem um vídeo comentando, onde eu comento toda a lição, passando cada tópico e subtópico, que é postado bem no início, na segunda-feira, e depois este vídeo aqui de destaque, onde eu destaco alguns pontos. E o destaque desta lição eu fiz através de votação no WhatsApp com usuários do EBD em Foco, que eu tenho o número no WhatsApp. Inclusive, se você quiser receber subsídios e, enfim, informações sobre a lição, pode me enviar aí para o meu número do WhatsApp, o seu nome e sobrenome, dizendo que quer receber esse material e eu envio para você. E aí tem essas perguntas também para escolher o vídeo de destaque. Então, basta enviar aí a mensagem para 94, o DDD, né? 98409-2869. É o número do EBD em Foco. Você salva esse número, manda uma mensagem que eu adiciono você na lista de transmissão. E através dessa votação que eu fiz, os usuários que responderam a pesquisa escolheram os seguintes tópicos. O tópico 1.1, doxologia. O tópico 2.2, plenitude dos tempos, o tópico 3.1, o selo do Espírito Santo e o tópico 3.2, o penhor da nossa herança. Então aqui você vai observar que eu vou destacar esses pontos aqui. É claro que na ministração desses pontos eu vou falar um pouco dos outros, vai entrar também, mas a ideia é destacar mais estes pontos porque foram os mais votados. Eu geralmente escolho 3, mas ficou empatado aqui 2 tópicos, então eu vou comentar esses 4 tópicos ou subtópicos, né, esses subtópicos, e aí eu vou detalhar sobre eles baseado na lição e, claro, uma pesquisa mais profunda que eu fiz para esclarecer. Eu acredito que sejam os tópicos que têm mais dúvidas, principalmente esse que fala do selo do Espírito Santo, foi o mais votado. Eu vou esclarecer com muitos detalhes aqui nesta aula. Então, vamos lá. Só para lembrar, essa lição, essa revista, ela comenta Efésios. Você que vai ministrar essa revista, seja qual for a lição, você tem que saber interpretar um texto bíblico corretamente, tem que ter acesso a comentários bíblicos. Então eu recomendo você estudar Efésios, ler Efésios. Temos um curso gratuito no site do EBD em Foco para professores da EBD, onde eu ensino interpretação bíblica, exegese, e você pode aplicar isso nesta lição. Acesse ebdemfoco.com que você vai encontrar o curso onde eu ministro lá sobre hermenêutica, exegese, preparação da aula, tudo direitinho para você fazer a interpretação correta do texto. E foi isso que eu apliquei aqui, tá? O que eu ensino no curso é o que eu aplico nos meus vídeos, na igreja, enfim. Então vamos lá. O primeiro tópico, o subtópico escolhido, o 1.1, doxologia, ele na verdade não tem nenhum segredo. Se a gente for observar, é um subtópico relativamente simples, onde ele vai falar aqui o que é uma doxologia. Na verdade, não explica com detalhes. Na revista vai ter uma explicaçãozinha fora do tópico, não sei se tem na de aluno, acredito que tem também, explicando o que é doxologia. Doxologia do grego doxa, glória, logia, palavra. Manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões e exaltamentos e hinos. Então, a doxologia é um hino de louvor a Deus, no final das contas é isso. E esse trecho da carta, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver algumas Bíblias têm um títulozinho aqui, a minha tem assim, As Bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. E aqui Paulo, do versículo 1 até o versículo 14, ele vai expressar louvor e glória a Deus pelas bênçãos espirituais. Esse é o propósito deste trecho aqui, a gente chama esse aqui de perícope, que é um trecho da Bíblia que tem começo, meio e fim, que dá para ser estudado e realizar uma explicação, uma pregação, uma aula. Então, neste caso aqui, do versículo 3 até o versículo 14, 3 ao 14, 1 e 2 é a saudação, do 3 ao 14, Paulo faz esse hino de louvor, engrandecendo a Deus pelo que
ele realizou. O que a gente observa aqui nessa doxologia é que Paulo está fazendo uma introdução, louvando a Deus. Então, esta passagem aqui mostra a importância de nós louvarmos a Deus, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Mas não somente por bens materiais, que são importantes, claro. Deus pode te abençoar com emprego, com dinheiro, enfim. Mas Deus, Ele te abençoou, em primeiro lugar, com o perdão dos pecados, com a redenção, com a promessa da vida eterna. E é isso que Paulo vai fazer aqui. Ele vai agradecer a Deus, louvar a Deus por tudo que Deus fez na vida dele, na vida daqueles crentes e para nós também, na nossa vida. Então Paulo vai descrever aqui sobre a salvação, vai falar da predestinação, eleição, tudo isso para a louvor e a glória dele, de tudo, tornar tudo em Cristo. Então ele vai falar das bênçãos espirituais que nós recebemos. Então na sua oração, a aplicação prática disso aqui é assim, na sua oração, lembre-se de agradecer a Deus por Ele ter te salvado, por Ele ter te resgatado, louvar a Deus, fazer esse hino de louvor a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Não deixe a sua oração se restringir somente a petições ou somente a pedir coisas materiais, ou enfim, mas que sua oração também tenha agradecimentos por tudo que Deus tem feito na sua vida. Lá no site do EBD em Foco, tem também um curso sobre oração, tem uma aula sobre oração, enfim, você pode encontrar também esse conteúdo aí. Enfim, vamos lá. E quando eu falo de oração, eu sempre falo dessa questão do agradecimento, do louvor a Deus. Continuando, o tópico 2.2, que foi um tópico escolhido, fala a plenitude dos tempos. Então, se você pegar a sua revista, no primeiro tópico vai falar das bênçãos espirituais, a nova condição em Cristo, enfim, vai descrever quais são essas bênçãos espirituais. Isso aí você vai ler na revista e vai explicar isso aí para os seus alunos. E aí, dentro desse contexto, Paulo vai falar aqui no segundo tópico, assim, uma vida cristocêntrica neste mundo. E aí, Paulo, ele fala de um mistério, tá? Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que o versículo 9, ele fala assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, segundo o desejo que ele propôs em si mesmo de tomar essa decisão e revelar esse mistério. Tá? Esse mistério é o quê? Ele vai falar assim: de congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então Paulo fala de um mistério que é revelado, um mistério que estava oculto no Antigo Testamento e agora que é revelado no Novo Testamento, e ele fala dessa plenitude dos tempos. Tá, vamos lá. Primeiro, a Bíblia que eu estou usando aqui, ela fala assim, de tornar a congregar em Cristo, a tradução, né, congregar em Cristo. Algumas traduções vão falar reunir em Cristo, outras vão falar convergir para Cristo. E se você for estudar essa passagem nos comentários, você vai ver os comentaristas fazerem algumas observações a respeito dessa tradução, porque, segundo eles, é uma parte da Bíblia muito difícil de traduzir pela estrutura da língua grega, porque Paulo vai emendando um argumento no outro e aí vai ficando um pouco complicado, porque a língua grega tem uma estrutura um pouco diferente. E aí tem algumas propostas de tradução, né? Um fala assim, resumir todas as coisas em Cristo, ou seja, onde tudo vai resumir em Cristo. Mas um outro comentarista, de acordo com o contexto que ele pega aqui, se você olhar mais na frente, no versículo 20, por exemplo, no versículo 20 e 21, ele fala assim, ó, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então aqui fica claro que Cristo ele se manifesta e está à direita de Deus, né, nos céus, acima de tudo, ou seja, tudo está abaixo de Cristo, ele está acima de tudo. Se você ler Colossenses 1:20 e Filipenses 2:9 e 11, vai falar também algo parecido, né? O texto de Filipenses 2:9 vai falar assim, ó, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus
ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então aqui a gente observa que tudo vai se curvar a Cristo, nos céus, na terra, debaixo da terra, ninguém vai ficar de fora. Filipenses 1:20 fala assim, ó, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então aqui, de acordo com o contexto de Efésios e o contexto geral de Paulo, até mesmo porque Filipenses, Colossenses e Efésios foram escritos dentro da mesma situação, então aqui a gente entende o seguinte, que a ideia aqui é para trazer todas as coisas juntas sob uma só cabeça, Cristo. Ou seja, todas as coisas, tudo que existe na terra, no céu, no universo inteiro, debaixo da autoridade de Cristo. Isso aqui não é uma interpretação universalista, dizendo que no final das contas todos serão salvos. Não é isso. De acordo com o contexto, interpretando o texto de acordo com o contexto. Fazer convergir em Cristo, congregar em Cristo todas as coisas no céu, na terra, significa o quê? Que tudo está debaixo do domínio dele e ele reina sobre tudo. Que isso fique bem claro, que você possa entender bem isso aí. Tá? Esse texto não fala da salvação para todos, independente do que faz, mas ele fala da autoridade, da soberania e do reinado de Cristo sobre tudo. E aqui ele fala da plenitude dos tempos. Então é muito bom observar que esse mistério ele foi revelado. Qual é o mistério? Esse domínio de Cristo sobre tudo, que Paulo vai apresentar aqui, o domínio de Cristo sobre todas as coisas, que foi revelado para Deus na plenitude dos tempos. Plenitude tem a ver com algo completo, algo que se completou, então é como se fosse aquela ampulheta que a areia vai caindo, e vai marcando o tempo. É como se o tempo, o relógio de Deus ali que está caindo aquela areia, tivesse enchido a parte de baixo. Então completou, já completou o tempo. O tempo aqui é kairos, não é o tempo cronos. O tempo cronos é aquele tempo de cronologia. A gente consegue fazer uma cronologia. O tempo kairos é um tempo que não tem cronologia, é o tempo de Deus. É o momento que Deus acha apropriado para realizar a sua obra. Fala assim, quando todos os tempos e épocas precedentes que o Pai estabeleceu em sua própria autoridade se completaram. Então completou-se e agora Deus revela aquilo que ele estava oculto. Começa, alguns teólogos, intérpretes vão entender que essa plenitude dos tempos começa com o nascimento de Cristo. Completou-se os tempos e Cristo nasce, vive, morre e aí já começa a executar todo o plano de salvação. Então já completou-se essa plenitude dos tempos e está acontecendo. É quando Deus realiza essa revelação desse mistério, colocando Cristo acima de tudo. Então é o tempo kairos, é o tempo de Deus, é o tempo onde Deus determinou e chegou o momento dele agir. Então isso foi revelado no Novo Testamento e é o que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo, já pode-se dizer que estamos vivendo a plenitude dos tempos. Continuando agora o nosso comentário, vamos para o tópico 3.1. Então a gente passa aí o tópico 3.2.2, que fala da plenitude dos tempos. Acredito que tenha ficado claro essa parte aí. E aí do tópico 3.1 e o 3.2, que fala assim, o selo do Espírito Santo, e o 3.2, o penhor da nossa herança. Então tá, vamos lá. O que é o selo? O selo, tô meio bagunçado aqui, porque eu não estou no meu estúdio de gravação, não estou sem mesa, enfim, mas tá dando certo. Vamos lá, o texto que fala aqui do selo é o versículo 13. Parte B do versículo 13 fala assim, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui muita gente faz uma confusão muito grande com relação ao selo. Talvez seja a parte mais complicada aí para alguns desta lição, explicar sobre essa questão do selo. Então eu vou falar aqui sobre o contexto da época, como que era usado este selo. Tá? O selo era usado para 3 situações. Primeira situação, garantir o caráter autêntico de um documento. Tá? Fazer com que o documento tivesse autenticidade. Que alguém pegasse um documento e falasse, opa, isso aqui é verdadeiro. Quem escreveu isso aqui foi o imperador. Quem escreveu isso aqui foi o rei. Se você ler Esté 3.12, quando Amã, arquiteta, aquela
ideia de matar os judeus em todas as províncias, enfim, a carta é escrita pelo escrivão do imperador, lá do rei, e o rei sela com seu anel. Então ele marca aquela carta dizendo: isso aqui é autêntico. Então não foi o rei que colocou a mão na caneta, mas ele teve alguém que escreveu, ele leu, concordou e selou. Então quando os governadores recebiam a carta, eles olhavam para o selo e falavam assim: ah, isso aqui é autêntico. Tá? Então a autenticidade do documento, o selo era usado nesse sentido. Outro uso do selo, marcar uma propriedade. Então o selo representava o seguinte: uma marca poderia ser num animal, poderia ser num escravo, poderia ser qualquer coisa, qualquer objeto. Alguém tirava uma madeira lá, separava a madeira e passava um selo ali, alguma coisa que representava que aquilo ali tinha dono. Então nos dias de hoje isso também acontece com os animais. Quem cria gado, por exemplo, ferra o gado. Aqui na nossa região a gente fala que ferra. Tem um ferro quente que ferra o gado e deixa uma marca na pele, né, na verdade no pelo, queima ali o pelo do gado e fica uma marca das iniciais do dono. Então o dono é José Pereira, por exemplo, JP. Então, o JP, ele marca aquela vaca com aquele ferro e aí aquilo ali significa que é propriedade dele. Então, o selo naquela época e nos dias de hoje, a gente não chama mais de selo, mas naquela época chamava de selo. Tem a ver com propriedade, tá? Então, representa que aquilo tem dono. O terceiro uso do selo era para proteger contra violação e dano. Então, se você tinha alguma coisa, você fosse uma pessoa importante da época, tivesse alguma coisa para proteger, você colocava o seu selo ali na frente. Então o selo em si que era colocado, ele era muito fácil de ser tirado, mas aquilo representava um crime, porque você estava violando algo que tinha um outro dono. Então no caso do túmulo de Jesus, o selo ali foi colocado, o selo do Império Romano, e quem violasse aquele selo poderia morrer, porque o selo ele era fácil de ser tirado, mas ele representava que aquilo ali não poderia ser violado porque estava selado com o selo do Império Romano. O selo também poderia proteger uma carta, né? No caso, as cartas na época eram enroladas assim, eu vou enrolar aqui o papel, tá? Então, dentro da carta tinha um selo selado para representar a autenticidade, e mais na carta tinha os selos que vinham aqui, ó. No caso, em Apocalipse, fala dos 7 selos, por exemplo. Então, representava o quê? Uma carta que tinha 7 selos, representando o seguinte, que esta carta não pode ser aberta. Do jeito que vem os selos aqui, ela tem que ficar selada. Se violar esse selo, se alguém que fosse levar uma carta do imperador para uma outra pessoa e violasse o selo, essa pessoa seria morta, porque representava o quê? Que aquilo ali não poderia ser violado. Tá? Então, vamos lá. E quando a gente fala do selo do Espírito Santo, a gente pode entender essas 3 utilidades do selo. Né? No caso, quando Paulo usa a palavra dizendo que vocês foram selados com o Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte: o fato de vocês terem o Espírito Santo prova que vocês são cristãos autênticos. O primeiro uso do selo, autenticidade. Autenticar um documento, dizer que aquele documento é verdadeiro. A gente não vai no cartório autenticar um documento? Pois é. Então o selo do Espírito Santo é nesse sentido. Representa o quê? Que nós somos filhos de Deus. O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Então aqui na revista vai ter alguns versículos nesse sentido, né? Vai ter citar aqui sobre isso. Ó. O Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Então o texto tinha a questão de autenticidade. Tá aqui Romanos 8:9, 8:15 e 8:16. O segundo, marcar como propriedade, no seguinte sentido, de que nós temos o selo do Espírito Santo e representa o quê? Que nós somos propriedade dele, somos propriedade de Deus, pertencemos a Deus. Então ninguém pode tomar nós de Deus, porque nós pertencemos a ele. Jesus fala isso, né? As minhas ovelhas ouvem minha voz, me seguem, ninguém as arrebatará da minha mão. Então nós pertencemos a eles. A ele isso é por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Então o segundo uso do selo, marcar como propriedade. E o terceiro uso, proteger contra violação
e dano, no seguinte sentido de que o fato de nós termos o selo do Espírito Santo, nós estamos protegidos em Deus. Ou seja, o selo aqui, no caso selado do Espírito Santo, significa que somos protegidos e o maligno não nos toca. Está aqui na revista também, 1 João 5,18. Então, eu estou falando o que está dentro da revista, mas com um pouco mais de detalhes para você entender. Então, a questão do selo é nesse sentido aí. Tá? Então, não precisa fazer nenhuma confusão com relação à questão do selo. Tá? Tem esses 3 significados, eu acredito que os 3 se aplicam no Espírito Santo, em relação ao Espírito Santo na nossa vida. E aí fica também a importância aí de entendermos que ninguém vai tirar o Espírito Santo de nós. Tá? O Espírito Santo não vai ser retirado de nós, porque foi Deus que deu. Então, da mesma forma que o selo não poderia ser violado, não poderia ser removido, que aquilo acarretava a morte, acontece também com o selo do Espírito Santo na nossa vida. Vamos agora para o tópico 3.2, que diz assim: o penhor da nossa herança. Tá? Então, a gente vai ler aqui a passagem bíblica que fala do penhor aqui de Efésios, né? Então, Efésios 1,14, que vai dizer assim, ó: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, a gente tem aqui o apóstolo Paulo usando mais esta figura de linguagem aqui, falando que o Espírito Santo é o penhor. O que é penhor? De acordo com a revista, vai falar o seguinte: penhor é um termo grego, né, arrabon, que pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Tá? Então, a palavra tem origem semítica, era usado ali naquela região, naquele contexto de Israel, e ela tinha esses significados. E aí surge a dúvida, qual deles a gente aplica aqui? Para entender um pouco sobre isso, vamos lá para Gênesis, capítulo 38, versículo 16, a história de Judá e Tamar. Ele fala assim, ó, versículo 16, fala assim: dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? Ela disfarçada de prostituta e tal, né? Ele chega lá querendo se deitar com ela. E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies. Ou seja, eu quero um penhor, uma garantia de que tu vai me enviar este cabrito. Era o preço que ela estava cobrando. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Então aqui, presta atenção, olha só o selo aparecendo, né? O teu selo, tá? Tá dentro do contexto também, o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. Eu não vou fazer aqui um sermão sobre essa passagem, que não é o objetivo, mas aqui mostra a ideia da época de penhor. Como que era usada esta palavra? Era como uma garantia de que o pagamento seria realizado. Tá? Então, no caso, ele ia dar um cabrito, que era o preço dela, mas aí, como garantia de que ele iria dar, ela, né, pede esses objetos pessoais, que representava ali ele. Né? Então, quando alguém olhasse para aquilo e falava: isso aqui é de Judá, esse selo aqui é de Judá, olha, é o selo dele. Tá? Então, o selo tinha a ver com a identidade da pessoa. Né? Então, é o teu selo, então aquilo representava que era ele. Um outro uso desta palavra no seguinte sentido: primeira parcela. Eu vou te pagar R$1.000, mas de início eu te pago 100, a primeira parcela. Vamos parcelar esse negócio aí. Te pago 100, eu te pago 500. Com o seguinte motivo, mostrando que você tem interesse naquilo e que você vai dar o restante depois. Então tem esses 2 significados. Eu acredito que aqui nesta passagem de Efésios, penhor se refere à primeira parcela. Tá? Eu acredito assim. Por quê? Penhor se refere à primeira parcela? Porque mostra que Deus tem algo muito mais completo para nós, tá? Então, Deus, ele já nos salvou, nós já estamos vivendo o reino de Deus, nós já temos o Espírito Santo. Então, a salvação que Deus nos deu já aconteceu, já é aqui e agora. A gente não tem que pensar na salvação só em algo que a gente vai alcançar na eternidade, não. A gente já tem aqui e agora, então a gente já vive no reino. A gente já tem a primeira parcela, podemos dizer isso. A gente já tem uma parte de um todo. Então a gente já tem, tendo o Espírito Santo dentro de nós, desfrutando de todos os benefícios espirituais da salvação,
a gente já participa do reino de Deus de forma ativa. Então, algo maior vem pela frente. Então, seria nesse sentido. Eu entendo desta forma. Alguns intérpretes também podem entender aqui como sendo penhor no sentido de garantia. Deus nos deu o Espírito Santo garantindo que ele vai nos levar para o céu e completar a obra em nós. Pode ser nesse sentido. Então, eu acredito que a questão da primeira parcela se encaixa melhor, mas entendendo dos dois jeitos, das duas interpretações, eu acredito que não tem nenhum problema, tá? Entendendo a penhor aqui como sendo a primeira parcela ou penhor como sendo uma garantia de que nós, de fato, teremos essa salvação completa, né? O texto bíblico vai dizer, se não me engano, em Filipenses, que ele começou a boa obra, é fiel e justo para finalizar, para terminar. A obra que iniciou em nós, ela vai ser finalizada assim, em nome de Jesus. Amém? Deu um problema na câmera, muito provavelmente você não está vendo minha imagem agora, mas está ouvindo minha voz, não tem problema, mas já está no final da aula, né? Eu encerro aqui esta aula, espero que você tenha gostado do conteúdo, né? Talvez ficou um pouco complexo, não sei, mas deixe seu comentário, quem sabe ficou muito longo também, a gente tenta resumir, mas às vezes não consegue, mas a ideia aqui é trazer um esclarecimento melhor da lição para que você, que é professor de EBD, possa ministrar uma aula de excelência, certo? A paz do Senhor, até a próxima aula.